É por causa disso, ó. Só de arrumar uma coisinha, a gente já incrementou 16 mil reais de venda na empresa em uma semana. Mas eu queria começar te explicando o que está acontecendo hoje que está fazendo vir mais demanda para dentro da WE. Na primeira semana que nós entramos tudo isso, eu ainda não tinha percebido muita diferença. Mas da semana passada para cá, graças a Deus, bastante orçamento entrando. Não é nada que a gente ia implementar do dia para noite, né? Até porque é muita coisa realmente de fato que precisa mexer. Como conversar, como perguntar, o que eu preciso pegar de informação com o cliente. Você vai ver que o comercial vai fluir de forma mais leve para todo mundo. Então aqui já é uma conquista que vocês tiveram em uma semana de implementação de marketing. Pessoal, a gente ficou muito feliz em ver os resultados que a WE Comunicação Visual teve na primeira semana com anúncios online lá na rede de pesquisa do Google. Eles começaram a campanha rodando no dia 23 de janeiro e até o dia 31 de janeiro, com R$ 756 investidos, eles venderam mais de 16 mil, o que deu na média ali um retorno de 2.000%. Uma média saudável da comunicação visual é de 600%. Então essa primeira semana foi muito acima da média, o que mostra pra gente que esse tem um futuro incrível aqui, anunciando numa região que tem pouca concorrência no mercado de marketing digital para comunicação visual, e esse tem um potencial de vender muito ao longo de 2025, utilizando a estratégia correta de anúncios online para uma empresa de comunicação visual. Se você quer saber mais da formação de gestores de gráfica e comunicação visual, que inclusive é certificada pelo MEC, clica na descrição desse vídeo que ali tem um link te explicando passo a passo para você fazer parte da turma e você poder implementar esse modelo de gestão comercial e ligar essa máquina de atração de clientes dentro da tua empresa de comunicação visual ou da tua gráfica, seguindo um método que já é validado em dezenas de outros clientes e que a gente validou em uma semana aqui na WE, que incrementou 16 mil reais de vendas a mais na empresa deles, que não é cliente de indicação, não é cliente de carteira, não é cliente de prospecção ativa. Foi 16 mil reais de vendas a mais em uma semana de clientes que não conheciam a WE e passaram a conhecer por conta de um anúncio online. Se você quer implementar essa máquina de aquisição de cliente dentro da tua empresa, seguindo esse modelo validado e tendo o dashboard de acompanhamento certinho para você ver exatamente o que está dando certo e o que não está dando, clica no link e vem para a formação de gestores que eu vou te ensinar tudo isso lá dentro. Cris, voltamos. Então, basicamente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sim. E dessa última semana muita coisa mudou já, né? O que você já sentiu de diferença, principalmente no comercial aqui da WE nesses últimos dias? Pode ser franca, assim. O que você já viu que já mudou? Na primeira semana que nós entramos tudo isso, eu ainda não tinha percebido muita diferença. Mas da semana passada para cá, graças a Deus, bastante orçamento entrando, mais agilidade para fazer orçamento, para conseguir coletar os dados, sabe? Assim, tá mais organizado. Organizado? É, sim. Então, a última vez que eu vim aqui, nós fizemos um diagnóstico de tudo que precisava melhorar no marketing e no comercial da WE. E aos poucos, como eu falei, não é nada que a gente ia implementar do dia para noite, né? Até porque é muita coisa realmente de fato que precisa mexer. Mas se não começar, nunca vai ter resultado. E a gente oficialmente começou. Amém. Então nós, nesse meio tempo, criamos uma landing page para a WE, que é um mini site que vai receber os anúncios online. Sim. Começamos a rodar os anúncios online, já tivemos os primeiros demandas. Vi que já teve os primeiros fechamentos também, então vou te apresentar aqui. Tá. E eu vi que o PRC está sendo preenchido certinho. Eu vou até limpar o filtro aqui. Que como vocês não têm um Esse é a sistema Gabi que comercial... a Gabi tá no play aqui então, que tá preenchidinho. É a Gabi que preenche tudo. Porque, ó, como vocês não têm um sistema comercial ainda, essa planilha tá quebrando os galhos dela, ó, mostrando o que tá aprovado, o que tá enviado, quem que é o cliente que não responde, qual que perdeu, que é normal, não dá para fechar todos os orçamentos, mas qual que ganhou também junto. E aqui já dá um bom norte pra gente mexer, inclusive nas campanhas de anúncio e acompanhar como que tá o comercial da WE. O que eu vou precisar de você hoje? Eu vou ver alguns atendimentos, então depois a gente vai para o seu computador para olhar um pouquinho como está o atendimento no comercial, mas eu queria começar te explicando o que está acontecendo hoje que está fazendo vir mais demanda para dentro da WE. E o primeiro passo que eu quero apresentar, esse daqui é uma landing page que a gente fez, ela é um mini site, então esse mini site ele tem uma única função, que é mostrar para o cliente que aquilo que ele está pesquisando lá no Google, a WE faz. Aqui, por exemplo, a gente está falando de letreiro e fachada comercial. Certo. Por mais que a WE faça placa de PVC, por mais que a WE faça envelopamento de carro, faça adesivo de vitrine de porta, aqui não fala nada disso. Aqui o foco é mostrar para o cliente que faz letreiro e fachada comercial.
Então, a landing page ela tem esse grande objetivo, que é mostrar para o cliente exatamente aquilo que ele está buscando. Por isso que chega tanto letreiro, pedido de letreiro. Por isso está chegando tanto letreiro. É verdade. Tá. E aí agora, por enquanto a gente só está com ela rodando, mas essa semana já vai a segunda para o ar, que é uma de impressão digital. Ah, que legal. Que daí já dá um alívio para vocês, inclusive, na produção. Beleza, sim. Qual que é a estrutura? A estrutura é bem simples da landing page, tem uma frase chamativa, foto de fundo aqui para ilustrar, botão que leva para o WhatsApp da empresa, ó, WhatsApp da WE, já com a mensagem, eu lá vim do site Fachadas e Letreiros e gostaria de solicitar um orçamento. Aqui embaixo algumas fotos de serviços, nada de muita foto também, mas só para ilustrar aquilo que a gente está falando ali em cima. Tópicos que representam o que a empresa faz, então ó, faz letreiro, faz fachada e faz totem. Diferenciais da WE. Logo de alguns dos principais clientes da região, inclusive, por exemplo, Lupan não é conhecida em nível nacional, mas para o perfil de cliente da WE é conhecida porque é bem conhecida regionalmente aqui. Então é legal a gente destacar eles aqui também, como a 60 Sabores, como a Big, e inclusive a Prefeitura de Navegantes. Sim. Endereço aqui no mapa, dessa vez com o mapa atualizado, no local certo. Legal. Endereço, telefone, e-mail e o CNPJ só para validar que é uma empresa de verdade, que existe e tudo mais. Estrutura extremamente simples, todos os botões levam para o mesmo número com a mesma mensagem. Essa landing page, ela serve para receber os clientes que a gente está anunciando lá no Google, naquela verba que de vez em quando o pessoal do stand pede lá, Cristina, tem como fazer o Pix aqui da recarga? Sim. Cristina, tem como fazer um Pix que você fala, meu Deus, estou apostando tudo. Fiz hoje. Fiz hoje, eu vi lá. E aí, inclusive, esse tráfego que a gente chama, né, esse valor que você investe para trazer os clientes vêm para essa landing page, entendem que eles estão no lugar certo, chamam no WhatsApp. E a partir disso, a gente alimenta esse cara aqui, que ele é um pouquinho mais complexo, mas eu vou te explicar com calma alguma dessas etapas aqui, para você entender, inclusive, o que cobrar lá da stand, para saber se eles estão fazendo um serviço bem feito ou não como agência de marketing. Por quê? Porque, primeiro, você não tem que esquentar a cabeça em você saber fazer o marketing, já que você está contratando uma agência para isso. Só que você precisa saber cobrar para não ser enrolado por agência, porque a coisa mais fácil que existe no mundo é a agência enrolar o cliente. Então a gente não quer que você passe por isso, a gente quer que você entenda o que cobrar de uma agência para você ter resultados também e ter o crescimento da WI de forma saudável. Você já viu essa tela aqui alguma vez? Ainda não? Eu acho que eles mandaram deixa eu ver, mas não era grande por aí. Acho que eles mandaram o print. Print só, quer ver? Mas aí você não teve uma reunião ainda para te explicar essa tela, nem nada do tipo, eles né? mandaram, acho que foi ontem. Foi isso mesmo. Mas eles mandaram ontem. Show. Tá? Então agora eu vou te explicar essa tela aqui. Para quando chegar esse print aí no seu WhatsApp, que vai chegar. Toda segunda-feira vai chegar esse print no teu WhatsApp. Tá, entendi. Para quê? Para você não ter que ficar caçando o link do grupo. Tá, aí já chega o resumo. Só que eu preciso que você entenda o que é aqui. Tá me mostrando. Tá. Eu vou ser bem franco com você. Aqui tem dois tipos de informação. Tem informações determinantes e tem informações impactantes. Qual que é a diferença? Uma coisa que impacta é aquele tipo de coisa que é importante, mas não é o que vai fazer a WE explodir de vendas ou algo do tipo. Só vai ajudar. Agora, o determinante, como a própria palavra fala, é o que determina. Se aquilo ali estiver ruim, a WE não vende. Se não vender, não fatura. Se não faturar, não entra dinheiro, não paga os boletos. Exato. Então, a gente vai separar nessas duas formas. Nessa primeira linha que você está vendo aqui em cima, são informações que são importantes, mas que não determinam. Que a gente fala que são impactantes. Impressões são quantas pessoas viram nossos anúncios. Nossa, bastante. Então, ó, 1.284 pessoas aqui na região, Navegantes, Itajaí, Barra Velha, Pissarras, Penha, viram o anúncio. Dessas 1.200 pessoas, 129 clicaram para chegar nesse site aqui. Então, 129 pessoas passaram por esse site, ou seja, 10%. Aqui, ó, CTR é o percentual de pessoas que clicaram em relação às pessoas que viram. Certo. Isso é importante, mas não é algo que você precisa dominar. Tá bom. Da mesma forma, esse aqui, ó. O que essa métrica quer dizer? Que 78% das vezes que o nosso anúncio apareceu, ele estava no top 4 da rede de pesquisa. Ou seja, estava bem posicionado. Nas outras 22% das vezes ali, ele estava mais para baixo. Mas quase 80% das vezes estava no top 4. Quanto que foi investido? No mês de janeiro, eu vi ali com o Eric, que é o operador lá da agência, que os anúncios começaram a rodar no dia 23 de janeiro. Certo. Então aqui a gente está falando do dia 23 até o dia 31. Nossa, pouco, né? Assim, Exatamente, espaço, né? pouco Legal, espaço. legal. É o que a gente fala que é uma fase de maturação. Sim. Essas primeiras semanas é para sentir como é que está a demanda na região, sentir que produto tem mais busca,
sentir como que está o comercial da empresa em relação a essa nova demanda que nunca estava chegando dessa forma e agora está chegando. Então a gente chama de fase de maturação. Isso daqui é importante você acompanhar, que é quanto dinheiro você está investindo em anúncios. Porque chega o pedido do Pix lá, Cristina, faz o Pix, por favor, para botar crédito na conta de anúncio. Só que no dia a dia talvez se perca, porque não é só a gente pedindo Pix, é boleto que tem para pagar, é salário de funcionário, é fornecedor. Então 756 aqui é quanto a WA investiu em anúncios. 5,87 é o custo por clique, ou seja, está custando quase R$6 para trazer um cliente para o site. O que esse dado aqui muitas vezes é um erro comum? As pessoas acham que esse daqui é o mais importante. Então, se você contratar uma outra agência, eles vão te apresentar um relatório que mostra quanto está custando o clique. Eu ia falar, a outra estava custando 5,87, agora está custando R$4, então melhorou. Baixamos R$1 o custo por clique. É importante? É, mas não é o clique que determina quanto de faturamento a empresa vai ter. Claro. O clique é um indicador. Agora, esses aqui de baixo são de fato os mais importantes. Então daqui, a Cristina tem que saber quanto está investindo, de quanto está investindo, tem que saber quanto de orçamento chegou de fato, 38.830, nesses uma semana mais ou menos que rodou. Desses 32 mil reais em orçamento, foram 10 orçamentos. Esses 10 orçamentos têm um ticket médio de 3.200. Ou seja, uma média de que cada orçamento é de 3 mil reais. Então um valor muito bom, que estava com uma plaquinha aí agora de 40 e poucos reais, acho que foi vendido. Aqui a gente está falando de, na média, 3 mil reais cada orçamento. Tem orçamento de 7, tem orçamento de 100 reais, mas na média está dando 3.200. Legal. Custo por orçamento quer dizer que a cada 78 reais investido, em média, você está tendo um orçamento. Então, Henrique, eu queria receber mais 2 orçamentos por mês. Então, você sabe que você tem que investir mais ou menos ali uns 160 reais para ter 2 orçamentos a mais. Ainda é muito cedo, porque só rodou uma semana. Mas isso aqui é o que te dá clareza de, por exemplo, Henrique, preciso orçar mais 6 mil reais. Se está na média 3.200, para eu orçar mais 6 mil reais, são 2 orçamentos. Se cada orçamento está custando 78 reais, na média eu tenho que investir mais 160 ou 150 aí para chegar a esses 6 mil reais de orçamento a mais. Isso é média, não é regra, mas é um norte para você ter tranquilidade e paz de espírito. Um dado de vocês que está muito bom, por que é importante não olhar só o custo por clique? 5,87 é caro. A gente está pagando caro para trazer o cliente. Só que disso que era caro. É caro. Tem empresas que, tipo assim, dependendo do perfil de produto, é R$1, 90 centavos, R$2. Tá tudo certo. Só que R$5, se tiver vendendo, tá tudo certo. Tá tudo certo, exato. Então aqui, 5,87 o clique, vocês estão com uma conversão de orçamento de 50%, o que é muito bom. Porque desses 32 mil orçados, vocês fecharam 16 mil reais em uma semana. Então a gente está falando de uma campanha em fase de maturação, que acabou de ser ligada num comercial que está começando a engatinhar em termos de organização e que em uma semana já vendeu 16 mil reais só das campanhas do Google. Sem somar com indicação, sem somar com carteira de cliente, sem somar com prospecção, sem somar com o cliente que vem aqui e bate na porta da empresa. Esses 16.500 reais arredondando aí são única e exclusivamente vindos do Google. Então aqui já é uma conquista que vocês tiveram em uma semana de implementação de marketing. Então quando eu falo lá, por exemplo, naquele outro episódio, que às vezes até pareceu meio duro, do tipo assim, olha, o marketing de vocês não tem nada, tá péssimo, não tem nada. É por causa disso, só de arrumar uma coisinha, a gente já incrementou 16 mil reais de venda na empresa em uma semana. Que legal. E tem mais uma série de outras coisas para arrumar ainda. Então esse número ele pode crescer cada vez mais. Fico feliz com isso. A gente teve 50% de conversão de valor de orçamento. Na prática, em quantidade de orçamento, foi 40%. Só que, o que isso é importante de acompanhar? Por mais que não fechou todos os orçamentos, que é impossível fechar todos os orçamentos, os 4 que fecharam foram valores altos. O que é legal você começar a aprender para você ir. Não é dominar é muito difícil. Mas é para você começar a entender o que está dando certo. Na média de orçado, está 3.200. A média de vendido está 4.100. Então quer dizer que vocês estão fechando os orçamentos maiores e não fechando os orçamentos menores. Entendi. Show de bola. Para a produção isso é perfeito. Ótimo. Por quê? Porque você está focando em vender os produtos mais caros e os produtos mais baratos, tá bom, estou perdendo, mas faz parte. Às vezes é aquela, até se eu abrir o PRC aqui, por exemplo, que é a planilha de vocês. Quer ver? Deixa eu filtrar para o Google aqui só de novo. Google e site. Vou pegar, por exemplo, aqui. Vocês estão ganhando orçamento de 7 mil reais e perdendo orçamento de 500. Isso é na prática.
Então tá ok. Sim. Se tem que produzir, tá perdendo de 500, mas tá ganhando de 7 mil, Tá show de tudo bola, bem, né? tá tudo bem. Aham. Fora os que a gente tem aberto aqui, que daí é onde vai entrar essa análise que eu vou fazer do WhatsApp de vocês depois. Tá. Dessa tela aqui, o que mais falta de explicar. Então, ó, vendemos 16 mil nessa uma semana, Certo. 4 pedidos, na média de 4.100. Se a gente vê aqui, tem pedido de 1.000, tem pedido de 7 mil, Sim. tem pedido de 90. Na média tá dando 4 mil reais, o que é um Certo. número muito bom, principalmente quando a gente está falando de tráfego pago, assim, com uma empresa que não está acostumada a fechar pedidos gigantescos e que está começando a melhorar o ticket médio. O que são esses outros dois dados importantes aqui? R$ 196 reais é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. O que isso quer dizer? Que a cada, em média, R$ 200 reais investido, vocês estão fechando uma venda. De quanto? De 4 mil. Então aqui começa a te dar uma média de resultado da WE. É muito cedo para tomar isso como regra, ainda é uma média. Mas já a Cristina já pode ficar tranquila de saber assim, ó, poxa, então investi 200 reais no Google, desses 200 reais do Google, estou fechando orçamentos de 4.100 reais. Então, Cris, ó, isso que é o legal de você entender do seu comercial. Sim. Quando a gente fala de que a empresa fala, literalmente, é entender esses indicadores. Todo setor fala uma língua. Essa aqui é a língua do comercial. Então a produção tem seus indicadores, o financeiro tem os seus indicadores. Esses aqui são alguns dos indicadores do comercial, que é assim, ó, fundamental você saber. Sim. Porque quando o Marcos lá vai e pede, Cristina, faz a recarga, por favor, você tem que saber para onde tem esse dinheiro. Certo. E aí você tem que saber, inclusive, confrontar o Marcos, ou o Eric, ou o Henrique, ou qualquer pessoa lá da stand, porque você não pode virar refém de agência. Certo. Você tem que falar assim, tá, mas me diz uma coisa, eu vi que estava fechando em média, ticket médio de 4 mil. E agora baixou para 2 mil. Sabe me dizer por que aconteceu isso? Ou eu vi que estava pagando 5 reais no clique, agora está pagando 8. Pode me explicar o que aconteceu? Entendi. Então você vai começar a entender o que está melhorando, o que está piorando. Tá. E o legal é que aqui, ó, tá NA, tá vendo? Aham. Porque é a primeira semana, não tem histórico para comparar. Ah, tá. Agora, na segunda semana, a gente vai poder comparar a segunda semana com a primeira semana. Sim. E aí, nessa setinha, se tiver para cima, quer dizer que está melhorando. Ah, Na verdade, sim, se tiver verdinho, quer dizer que está melhorando. Sim, Se tiver vermelho, quer dizer que está piorando. Certo. Então isso daqui vai facilitar também a sua análise depois. Tá. E por último, mas não menos importante, o ROAS é o retorno sobre investimento em anúncio. É um percentual para você saber assim, ó, no dinheiro investido, em média, quanto que está voltando em venda. Então aqui está um retorno de 2.000%. Opa. Qual que é uma média saudável da comunicação visual que a gente já identificou? 600%. Eita. Então quer dizer que vocês estão bem acima da média. Esse carinha aqui está muito bom para uma primeira Esse semana. continue assim, Amém, que melhore ainda mais. Ainda mais. Isso aí. Então, ó, isso aqui é uma visão geral desse dashboard. Tem mais informações aqui para baixo, mas isso aqui você não precisa se aprofundar. Tá bom. Porque aqui, ó, impressão e Só clique por mostrando cidade. gráfico, né? Então, olha só. Você entender que a demanda maior tá Itajaí, Balneário, Certo. Navegantes, Penha, Pissarras, Olha que Balneário, legal. Pissarras. Então, por exemplo, tá vindo muito clique de Itajaí, mas estou vendo que as vendas são, por exemplo, de Barra Velha. Sim. O que a gente faz? A gente vai lá no Google e com esse dado a gente sabe que está indo mais dinheiro para Itajaí. Tira dinheiro de Itajaí, bota dinheiro em Barra Velha. Por quê? Porque está vendendo mais em Barra vendendo Velha. mais lá. Então vou parar de competir com as empresas de Itajaí que são maiores, mais estruturadas E vou pra Barra Velha. para Barra Velha, que é o mercado Isso aí. menor. Então esse gráfico aqui diz isso pra gente. Entendi. E é uma coisa que o pessoal lá da stand vai acompanhar bem de pertinho. Tá bom. Esse daqui é só para você entender quais são os termos de pesquisa mais procurados, que estão ativando as nossas campanhas. Ah, é letreiro mesmo. É letreiro, a placa de ACM, Sim, totem, que legal. a própria AWE, porque tem clientes que pesquisam a AWE, Aham. e aí entra a importância de você estar bem posicionada para aparecer para o cliente que te pesquisa. Entendi. Fachada de loja, placa de ACM, que são umas palavras-chave que estão ativando as buscas dos clientes. E aqui é só para você ver impressão, clique e custo, para você ver quanto está gastando em média por dia e quantos cliques está tendo por dia. Não é o mais importante. É só para você, de repente, tipo assim, se vê que ficou muito tempo aqui embaixo, zerado, talvez é porque ficou sem saldo a campanha, talvez é porque teve algum problema na conta de anúncios e parou de rodar. Então esse gráfico ele vai te dizer isso. E esse aqui é legal porque é literalmente a explicação do funil. Então, ó, aparecemos 1.200 vezes, 129 pessoas chegaram no site, 10 solicitaram orçamento, vendemos 4. Então aqui você começa a ver essas taxas de conversão do funil. Isso daqui Legal. tudo é atualizadinho semanalmente e aquele print que vai para o WhatsApp, Ok. para você ter uma visão geral. Conseguiu entender pelo menos mais ou menos essa tela que está chegando no WhatsApp agora? Sim. Então, ó, o que você tem que olhar? Quanto que eu estou investindo, quanto está orçando, quanto está vendendo. Tá. Se está orçando muito e vendendo pouco, a gente tem que analisar que demandas que estão vindo e como está o atendimento comercial. Certo. Se está orçando
muito e vendendo muito, tá tudo certo. Tá. Se tá orçando pouco e vendendo muito, aí você tem que reclamar lá com o pessoal da stand. Por não quê? tá chegando, Porque né? vocês estão fechando, é o que está vindo. fechando. Mas precisa de mais demanda. Sim. E aí talvez vão falar, ah, Cristina, mas com o valor que você está investindo, o tá retorno está muito bom. Então, se você quer vender mais, você tem que investir mais. Entendi. E aí você vai começar a ficar tranquila de falar, poxa, se com R$700 eu estou investindo 16 mil, vou botar R$1.000, vou botar R$2.000. A gente gosta de trabalhar um mínimo aceitável, algo em torno de R$2.000 por mês. Sim. Que a gente entende que é o que dá já fôlego. Sim. Que você ficar, tipo assim, vendendo 16 mil ajuda, mas não resolve. Sim. Então agora quando vai para 30, quando vai para 50, opa, já muda o jogo da empresa. Claro. Imagina, 50 mil de faturamento no mês é quase 50% do que vocês têm normal. Então a gente já está falando de um número aqui bem mais interessante. Isso daqui é um norte. Como eu falei, não é regra, porque não dá para manter esses mesmos dados para sempre a mesma coisa, mas é um indicador para a Cristina saber se está melhorando, se está piorando, como é que está indo, como é que não está indo. Ficou claro? Ficou. Isso daqui toda semana vai vir e você tem acesso a esse link lá na descrição do grupo da Stand também. Ah, tá bom. Eu tenho acesso nesse. Você tem acesso. Mas é tanta coisa que você Então, não vai lembrar. Eu preciso olhar também. Mas o mais importante é chegar ao print com o resumo. Ok. E aí vão vir os relatórios também. Tá bom. Vamos para a próxima parte aqui então. Vamos lá. O PRC eu não vou me aprofundar muito, que a gente já falou sobre ele no último dia que eu vim aqui. Foi. Vou até selecionar tudo aqui novamente. Então, ó, janeiro tá atualizadinho, as datas aqui, ó, como eu falei, dia 23 é quando começou a rodar as campanhas, então eu nem tô olhando para cima, eu tô olhando só do dia 23 para baixo. Certo. Aqui as origens. A gente vai mudar um pouquinho as origens, mas eu vou gravar um vídeo depois explicando o que a gente vai mudar. Tá bom. Porque, por exemplo, ó, só para ficar claro e ficar registrado aqui. Hoje tem uma origem chamada site e uma origem chamada Google. Certo. A gente está rodando uma landing page só, então por enquanto não tem problema. Mas como nós vamos colocar uma de impressão digital, depois talvez uma de envelopamento, depois uma de lona, uma de adesivo, aí a gente tem que ter a clareza do tipo assim, o cliente que vem com essa mensagem, eu tenho que cadastrar aqui como uma landing page de fachada, por exemplo. Google fachada? Tipo isso, tipo Assim. isso. Google adesivo? Exatamente. Entendi. Aí a gente vai ter que criar esses cadastros. Tá dando retorno. É, porque tipo assim, vamos supor que você está investindo R$800. Sim. Desses R$800, R$400 está indo para fachada, R$400 está indo para adesivo. Tá. Se os 400 de adesivo está trazendo mais dinheiro que o de fachada, a gente tira o dinheiro da fachada e joga para adesivo. Não tem que anunciar tudo, tem que anunciar o que dá resultado. Sim. E o que é saudável para a empresa produzir, porque também não adianta eu lotar a produção de fachada aqui se não consegue entregar. Fiquei sem dois funcionários recentemente. Você já está renovando o time agora, né? Meu Deus. Então é isso que tem que ir acontecendo. Ok. Mas aqui o PRC eu não vou me aprofundar porque está rodando, está fluindo bem, ó. Essa tela é legal você acompanhar sempre, ó, quanto que a empresa vendeu em janeiro, quanto que perdeu e quanto que ainda tem aberto. Porque o aberto é a demanda que você tem para trabalhar ao longo desse mês de fevereiro agora ou até dos próximos, porque a gente sabe que tem cliente que leva 3 meses para fechar o orçamento. Ah, é verdade. É verdade. Aqui, ó. Que ela me chamou, né? Perguntou se eu trabalho com fachada para empresa, eu falei que sim. Aí me apresentei. Aí ela também se apresentou. Aí ela falou que foi indicação da Ali Médico, nós fizemos 2 anos atrás. Aí ela falou, né? Que tipos que eu trabalho. Aí eu falei todos os materiais que eu trabalho. E passei o nosso Insta para ela ver as fotos. Ó, aí já E aí, o que que fala? tem um ponto de melhoria legal. Tá, manda. O que é, por exemplo, assim, vou passar o nosso Insta. Então, por exemplo, até deixa eu abrir o Insta de vocês aqui. O ideal já não seria mandar o Insta nesse caso. Por quê? Porque o cliente está cotando fachada. Ele está vendo uma plotagem, está vendo um ano novo, está vendo que está contratando, está vendo Feliz Natal, está vendo outra plotagem. Então, por mais que tenham as fachadas aqui, não é, ó, tem um Novembro Azul, né? tem uma Proclamação da República. Não é... Mais propaganda do que material. não é uma estrutura persuasiva que a gente fala. Então, por exemplo, o cliente está vindo cotar uma fachada, quais modelos vocês fazem? Você manda um portfólio de fachadas, que é uma apresentação em PDF. Eles começaram também a controlar o comercial agora, aos pouquinhos ainda, registrando orçamentos enviados, registrando o valor de venda, valor perdido, e tudo isso já dá um norte para a gente identificar o que mexer primeiro no comercial. Então hoje eu vi a necessidade de uma apresentação em PDF específica para alguns perfis de produtos, para servir como um portfólio mesmo, e uma apresentação em PDF institucional da empresa, que venda a ideia da WE Comunicação Visual e Navegantes. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, aqui é um exemplo básico, tá? Essa empresa é focada em neon LED.
Dentro disso, quando o cliente... Só que eles fazem também letra caixa de MDF, se for o caso, de madeira. Se precisar, eles têm plotter lá, faz impressão digital, faz adesivo para vitrine. Mas o foco deles é neon LED. Quando o cliente vem pedir neon LED, o cliente não precisa saber que eles têm uma plotter ecossolvente. Sim. O cliente não precisa saber que eles fazem adesivo para porta, que faz adesivo jateado, que faz letra caixa. O cliente quer saber do neon LED. Certo. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma apresentação de neon LED. Então, tudo que tem na apresentação, ó, com a gente, você não gasta dinheiro, é uma estrutura persuasiva, não é um Instagram. Eu entendi. Então, ó, criamos ambientes únicos para seus clientes. Aqui, nesse caso, é um institucional, então fala de mais de um produto, não é nichado. Eu vou te mostrar uma nichada depois. Então, ó, nesse caso aqui, sim, porque eles estavam entrando para competir, para atender uma grande rede, e eles precisavam de uma apresentação da empresa como um todo. E como eles já atendiam o Smart Fit, ó, sinalização interna, então tem os materiais que eles fazem. Sim. Neon LED, então tem as fotos de neon LED. Eles trabalhou bem com neon LED mesmo, né? Sim, o foco deles é neon LED. Letra caixa e fachada, ó, Votorantim em Cimentos, LG, via laser. Grande, né? Impressão digital, adesivos personalizados. Legal. Muito bom. Em casa de ferreiro, espeto de ferro. Por quê? Porque eles têm a comunicação visual na empresa deles também. Então, ó, a empresa deles é linda, linda, linda. Uau. Alguns dos principais clientes. Então, ó, tudo isso daqui é para, primeiro, é uma apresentação da empresa que eles utilizam nessas negociações. Sim. Mas eles têm que ter também uma apresentação do produto para esse tipo de cliente que vem e pede orçamento de fachada. Porque aí você tem uma estrutura persuasiva com fotos selecionadas, com texto criado, pensado para vender fachada. Com modelos de fachada. Quer ver? Ó, tem aqui, ó, apresentação. Acho que é da Infoco Print, eu tenho aqui. Ó, essa é uma empresa que faz só envelopamento de veículo. Só trabalha com frota. Uau. Então toda a apresentação, que foi a gente que fez também, é focada em frota. Então, ó, te ajudamos a aumentar a segurança dos seus veículos e divulgar sua marca por todo o território nacional. Nosso objetivo não é só adesivar, somos uma extensão da sua empresa cuidando da sua frota. Aí tem lá, tem de Amazon, Shopper, Shopee. Nossa fórmula é infalível, agilidade sem abrir mão da qualidade. Nossos clientes não gastam dinheiro, investem em publicidade de baixo custo e alto retorno. Então entende que não é mandar um Instagram. Sim. É uma estrutura persuasiva para o cliente entender o que a empresa faz, como faz e quais são os diferenciais, quais são os modelos, quais são as variações. Sim. Por exemplo, ó, trabalhamos com ACM, lona, chapa, trapézio, adesivo, letra caixa, com iluminação, totem. Não, show, tudo aí é variação de fachada. Que eu posso fazer a fachada em ACM, posso fazer a fachada em lona, posso fazer a fachada adesivada, posso fazer uma fachada com letra caixa. Sim. Então tudo isso, iluminado ou não, é uma apresentação mostrando essas variações e não o Instagram. Porque quando eu abro o Instagram tem um caminhão plotado, entende? Entendi. Quando eu abro o Instagram tem um novembro azul. Então essa é a diferença. Lembra que eu falei, ó, a gente tem várias coisinhas para implantando. A gente vai implantando conforme vai surgindo a necessidade. Isso é mais específico. Então, ó, aqui eu vou passar rapidinho, ó, somos especialistas em adesivado e sempre reforçando os clientes, ó, ativa a logística. Aí aqui, ó, frotas de carros. Isso aqui, ó, fachada em ACM, foto de 3 fachadas em ACM. Fachada em lona, foto de 3 fachadas em lona. Certo. Fachada com letreiro iluminado. Fachada com letreiro sem iluminação. Certo. Fachada com adesivo, entende? Certo. Então, ó, são as variações. Tudo é envelopamento aqui. Mas tem o caminhão frigorífico, tem o ônibus, tem o carreta, tem a van e o furgão e tem o carro. São veículos diferentes. É tudo envelopamento, mas são veículos diferentes. Exato. É tudo fachada. É tudo fachada, mas são fachadas diferentes. Que dá um custo muito diferente também, tanto para vocês produzirem quanto para o cliente pagar. Sim. Então esse é o legal de ter uma apresentação nichada. Tá. Aí aqui a gente coloca, né, as vantagens de renovar sua fachada, por exemplo. E você ia colocar 3 vantagens aqui. Aumentar a visibilidade na região, dar mais credibilidade para sua marca e atrair novos clientes, por exemplo. São 3 fachadas e são 3 vantagens de renovar sua fachada. Sim. Vai estar na apresentação. Ó, veículo parado custa caro. Empresa que não é vista custa caro. Algo assim, sabe? Empresa que não é vista vende pouco. Sim. Aí renove sua fachada com a AWA, ganhe visibilidade, se torne referência na região. Tá. Então é uma estrutura persuasiva. Diferenciais, já tem no site, é só copiar. Sim. Um último grande diferencial, tempo de mercado. Tá. Principais clientes. Mais de 7 mil adesivados. 7 mil. Caraca. Não, eles são muito fera. Clientes e parceiros. Tá. Depoimento, se tiver, se não tiver não vai colocar. Tá. E aqui, ó, a foto dos sócios em frente à empresa. Para dar a humanidade e mostrar que, acima de tudo, são pessoas conversando com pessoas. Ali. E formas de contato.
Então, ó, é adaptar isso daqui para fachada. Legal. Ah, Henrique, mas e as demandas de adesivo? Adapta isso aqui para adesivo. É a mesma estrutura, só vai mudar texto e foto. Tá. Então, esse é o tipo de coisa que é o que a gente vai começar a ir implementando também. Então, ó, o que já tem de melhoria aí de imediato? Como a gente comentou, é a mesma lógica da apresentação. Certo. Se na apresentação eu já vou mostrar para o cliente que eu trabalho com ACM, que eu trabalho com lona, que eu trabalho com letreiro iluminado, que eu trabalho com letreiro sem iluminação, que eu trabalho com PVC, se for o caso, todas as formas que você faz, a apresentação, ela já serve para mostrar as referências para o cliente. Tá. E é legal você perguntar para o cliente, dentro da apresentação, quais daquelas ali ele mais acredita que faz sentido para o projeto dele. Porque ele vai só escolher, ele não vai ter que imaginar algo do zero. Porque pra gente é muito claro a diferença de uma fachada em ACM verdade. com uma fachada com letra caixa iluminada e uma fachada em lona. Claro. Só que dependendo do cliente, aí ó, ela tá cotando para a empresa do marido dela. Isso. Talvez para ela não tenha essa clareza que pra gente tem. Sim. Então o legal da apresentação, ou às vezes é você ter as fotos separadas, é você falar assim, me responde aqui, qual dessas referências mais faz sentido para você? Sim. Aí você mandou 4 fotos, deixa ela escolher qual das 4 fotos. Quando você for montar o orçamento, ó, tem 4 opções aqui. Certo. Quando você vai montar o orçamento, geralmente você vai montar de uma ou duas. Foi o caso aí que você montou de 2. Mas viu que ela já pediu o terceiro? Já. Então todo orçamento você vai montar sempre com 3 opções, Tá. que é primeira linha, segunda linha e linha promocional, Sim. ou linha premium, primeira linha e segunda linha, Sim. que é um mais caro, mais completão, que talvez foge um top. pouco do orçamento do cliente, mas Sim. para ele mostrar que você trabalha com materiais mais caros. Certo. Um que é o que você quer fechar com o cliente, que Tá. você, pela conversa, você viu que é o que faz mais sentido. Sim. E um que é mais barato. Que é mais Porque o cliente às vezes Pra quer mais mostrar barato. que eu também ofereço mais barato. Exatamente. Já cansei de ver cliente que orçou comigo um top e depois foi lá e fechou um, mais ou menos. Na minha cabeça, falei assim, ele não veio orçar isso comigo porque ele ficou com vergonha ou talvez achou que eu não oferecesse esse produto. Porque às vezes o cliente nem bem sabe. isso mesmo. Aham. Você já passou por algo parecido com, tipo assim, Exatamente. o cliente orçar contigo uma fachada em ACM, É, você passou o orçamento, sumiu, nunca mais deu sinal de vida, aí você descobre que ele fechou uma fachada em lona. exatamente isso. que Já aconteceu? Já. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Exatamente. Por quê? Porque o cliente não Mais de uma sabe. vez. Que raiva. E é o tipo assim, é o cliente que quer o mais barato. E não tem Exato. problema, se você, para você é mais tranquilo fazer em lona, Sim, é menos custo, menos mão de obra e talvez a margem seja tão boa quanto ou só um pouquinho inferior. certo. Então tá tudo certo, é uma venda boa ainda. Não é porque não é uma venda mais cara que quer dizer que é uma venda ruim, é uma venda boa. É. Então a gente tem que deixar claro pro cliente, porque assim, se você cuida disso, vamos supor que você tem um orçamento lá de 15 mil, aí se ele quiser em outra matéria-prima vai dar em 13, se ele quiser outra vai dar 9. Você está dando 3 opções. O teu concorrente talvez mande só a fachada em 10 mil. Quando o teu cliente compara os 10 mil do concorrente com o teu aqui, ele vai ver que, poxa, se essa outra empresa tem um de 9 mil, que é o mais barateza deles, quer dizer que esse de 10 mil que o cara está me apresentando aqui deve ser o mais barateza dele também. Exato. E a outra empresa já tem lá modelos melhores, com Que mais legal. durabilidade, com melhores matérias-primas. Isso é o que a Entendi. gente chama de ancoragem. Tá. É a mesma estratégia que o cinema usa para vender pipoca. Sabe quando você vai no cinema e tem o P, M, G e o Sim, baldão? Eu gosto do baldão. Exatamente. Por quê? Porque o custo da pipoca pequena é ridículo de caro se você Exato. comparar com o baldão, que também é caro, Também é caro. mas que vale tá muito mais a fazendo pena. água, né? Exatamente. Então, é essa a lógica da triangulação de preço e da Tá. ancoragem. A gente oferece Nossa, 3 entendi. linhas para o cliente. Dentro dessas 3 linhas, uma é a top, que é aquela, tipo assim, ele não vai fechar, mas se fechar, vamos fazer festa. Ok. Mas a gente está aceitando ele não fechar. Uma que é, pelo que eu conversei com o cliente, eu acredito que faz sentido para ele. Seja esse. E uma é a barateza, para caso ele não tenha esse orçamento mesmo e ele precise só da fachada. Claro. Que às vezes é o caso. E tá tudo certo se for. Claro, de grão em grão. Exatamente, tá tudo certo. Se Tudo for, ótimo. se ele veio cotar de ACM, mas fechou a lona fechando com a gente, Sim. tá tudo certo. Tá bom. O problema é ele cotar a ACM com a gente e fechar a lona com o concorrente, porque ele não sabia que a gente tinha uma opção mais barata. Ótimo. Então, ó, se ela já levantou a mão ali perguntando a lona, é porque provavelmente o orçamento que ela viu fugiu um pouco já do que ela imaginava. Ou não fugiu, mas ela quer comparar o custo-benefício. Sim. Então a triangulação ela tem todos esses benefícios. Porque, por exemplo, se uma fachada em lona custa R$2.000 mais barato, ou vai ser bem R$5.000 mais né? barato, Sim. ou R$10.000 mais barato, dependendo do projeto, Mas tem é que só isso ver. que ela precisa. Exatamente, às vezes é uma fachada que para ela não tem necessidade de durar muito, Não tem. às vezes é uma fachada que para ela não tem necessidade de ser extremamente chamativa, é só para reforçar a marca Porque mesmo. a impressão que é uma fábrica, ó, é só para identificar. É só pra identificar. Não é algo que vai atrair mais Exatamente. clientes, não é algo que eu vai. acho que não vai cliente, nem vai cliente ali, eu acredito. Também acredito que não, não é algo que vai diferenciar Não, da que vai- concorrência. Exato. Então, nesse caso, talvez a lona supra ela. E aí é bom a gente sempre apresentar Tá. essas 3 opções de orçamento.
Ó, Cris, e o que vai complementar ainda mais o teu orçamento, além de só apresentar essas 3 linhas? Tem um material que a gente desenvolveu que o nome é Lista de Descritivos Técnicos. E primeiro eu quero te mostrar o benefício antes de te mostrar o material. Ó, um aluno nosso comentou: já estou confirmado. Como feedback de ontem, acabei de fechar o orçamento dos perfurados e da fachada em ACM, onde incluí o descritivo técnico, que é o que eu vou te apresentar aqui agora. Ah, legal. O cliente do fechamento disse que foi interessante ver o descritivo técnico, foi um diferencial interessante. Deixa eu puxar um outro aqui agora. Ai, feedback legal, né? Aqui, ó, um outro. Boa noite, pessoal. Eu sou o Relato. Ontem fiz um orçamento com o descritivo técnico do curso, fiz também primeira e segunda linha, que é isso que eu acabei de explicar. Expliquei para o vendedor, ele agendou a apresentação com o cliente fechou tudo de primeira linha. Então aqui, ó, a gente às vezes joga o preço lá em cima e o cliente fecha, melhor ainda. Fecha. Vendedor disse que ficou admirado com o detalhamento do orçamento. Então dá certo, galera, vamos para cima. Ó, o Johnny aqui, apliquei isso, foi certeiro o tiro. Mesmo tendo em vista o cliente já estava procurando serviço e iria fechar com alguém, até mesmo eu na hora de preencher o descritivo, mostra que entendemos do assunto, sabemos o que estamos vendendo, passando confiança para quem está comprando. São detalhes que na correria não fazemos, mas faz muita diferença para fecharmos um negócio. Sim. É quando você vai mandar um orçamento de uma fachada em ACM, você não escrever só fachada em ACM. Ah, tá. Ou só placa em ACM. Tá. É fazer literalmente o detalhamento. Vou te dar um exemplo aqui. Fachada, revestimento em ACM. Estrutura 2020, base ACM 3mm poliéster. É um revestimento de ACM poliéster com estrutura metálica feita por perfil galvanizado 2020, parede 1,25, corte e solda em meia esquadria com tratamento anticorrosivo nas soldas. Revestimento feito por ACM 3mm, lâmina 0,21, fixação por fita dupla face VHB 4910 da 3M, medida tal por altura tal. E eu tenho essa outra opção aqui também, que é uma estrutura 30x30, um ACM de 4mm Kynar, que é mais caro. Sim. Um ACM Kynar, estrutura metálica feita de perfil galvanizado, 30x30, parede de 25, corte e solda em meia esquadria, com tratamento anticorrosivo nas soldas, revestimento feito por ACM Kynar 4mm, lâmina 0,30, ali era 0,21, fixação por fita dupla face, VHB 4910, 3M. Então, ó, isso daqui vão ter 2 preços diferentes. Claro. Você descreve exatamente para o cliente o que ele está recebendo, Para ele saber. para ele entender, inclusive, por que está tendo diferença de preço. Certo. E aí no orçamento você formaliza com isso e você complementa ali. Ó, esse daqui tem uma durabilidade maior, uma qualidade maior e tudo mais. Só que esse vai te atender muito bem. E no seu caso, eu escolheria esse daqui, que ó, o Kynar, linha Premium, revestimento ACM, primeira linha, faixa em lona, terceira linha. Certo. No seu caso, para o seu projeto, pelo que a gente conversou aqui, se eu fosse você, eu escolheria esse primeira linha e não o Premium, que é o ACM 3mm poliéster. E tem a faixa lona, que é uma lona 440 gramaturas, metro quadrado, com impressão digital solvente 720 dpi, inclui madeirite, tal. Aqui você vai, claro, adaptar para a realidade do que você usa, de matéria-prima, de maquinário e tal. A gente vai disponibilizar até dentro da consultoria, inclusive. Ok. O que é legal você entender aqui? Claro, você vai adaptar para os modelos de orçamento que você vai passar para o cliente, mas aqui a gente já tem uma triangulação, que é um Kynar, que seria o Premium, o ACM 3mm poliéster aqui, que seria a primeira linha, e uma lona que seria, por exemplo, segunda linha. Certo. Aí você descreve para o cliente que ele está recebendo, deixa claro por que está dando diferença de preço e qual, no lugar do cliente, você escolheria. Sim, entendi. E isso dá muita munição para você cobrar mais caro que a concorrência, que não especifica o que você está usando. Porque você fala, ó, eu, no meu método, utilizo fita dupla face VHB certificada pela 3M. Certo. Então eu garanto que não vai ter, não vai soltar, que não vai descolar, nem nada do tipo. O concorrente, eu não sei que material ele utiliza. Mas pelo preço que você me passou aqui, eu acho que é muito improvável que ele utilize materiais de fixação de boa qualidade. Você não vai atacar sem saber, mas você faz o cliente chegar nessa conclusão. Mas aí você reforça a sua empresa. Eu só reforço a minha empresa. E assim, isso ó, eu falo do meu serviço. O seu orçamento está dando 12 mil, o do concorrente está dando 9, você vai falar, olha, entendo que realmente o preço dele está abaixo, não sei quais matérias-primas ele está utilizando, mas o que eu garanto é que eu estou utilizando essas matérias-primas para garantir que você tenha uma durabilidade maior, para que você não sofra com desgaste ou desbotamento, para que você possa ter uma tranquilidade em relação ao seu serviço, para que você tenha uma iluminação de qualidade na sua fachada. Então essa é a lógica do descritivo técnico, juntando com a triangulação de preço, primeira linha ou linha premium, segunda linha e o promocional. Isso aqui vai dar bastante clareza para o cliente. E depois, quando vai para a produção, dá muita clareza para a produção também. Para não depender do hélito. Para saber qual que é a fita que tem que usar. Sim, que nem já aconteceu de...
de dar quase 6 mil de diferença no orçamento. Aí eu perguntei para a cliente, eu falei assim, você não quer passar, não pedi valor, né? Mas ela falou assim, deu uma diferença de quase 6 mil. Eu falei assim, será que você poderia passar o descritivo para ver se está tudo igual que não sei o quê? Aí ela não quis passar. Né? Ela falou assim, não, é tudo igual assim, não sei o que. Eu falei, não, então ok, né? Essa é a importância de você dar mais de uma opção para o cliente. Pois é. Porque talvez você conseguir entregar realmente 6 mil abaixo. Até menos. Até menos. Pelo que foi entregue lá, eu falei assim, ainda falei assim, Gabi, o nosso ia ficar mais barato ainda. É verdade. É porque o cliente de verdade ele é leigo. Ele não leigo, sabe a diferença de ele não sabe o que ACM, aconteceu. ele não sabe a diferença de dupla face, não sabe a diferença do corte e da solda. Da ferragem, da se ferragem. é preto ou se é galvanizado. Então, não sabe. tudo isso quando você descreve para o cliente, Sim. e mais importante do que só descrever, apresentar outras opções Sim. que dê uma diferença de preço grande mesmo, Sim. é impossível essa cliente ela não ficar pelo menos com uma pulga atrás da orelha, do tipo assim, poxa, Com se ela está me certeza. apresentando um orçamento 6 mil acima, mais até R$1.000 abaixo do concorrente, opa, alguma coisa de errado tem. Algo estranho está estranho, é verdade. Algo de errado não está certo, como diz o ditado. É isso. Então a gente tem essa clareza Exato. exata. Por isso que é importante começar a triangular o orçamento. Tá bom. Ó, agora esse daqui, ele já é cliente nosso, nós vamos lá. Mas ele já deixou bem claro que ele já tem outros orçamentos. Mas eu quero muito fechar essa fachada. grande. É grande. Quero muito fechar. Eu vou fazer esse descritivo aí bem lindo. É porque, Eu por acho exemplo, que o descritivo toma tempo. Mas não quer dizer que vai fazer com todo o orçamento. Agora esse aí se fechar vale muito a pena, não vale? Não, vale, meu então Deus, investe vale tempo muito a nele. pena. Claro. E aí vou onde fazer. entra, deveria ter o PDF de fachada para mandar para ele. Mostra um que fechou então já. Eu sei que você quer mostrar um que fechou, nossa, então... tô aqui. Deixa eu ver se tem um fácil. Deixa eu pegar um desse de Google aqui. Pega um... Aí, ó, que Aqui, legal. ó, lá Olá, veio, vim ó. do site Fachadas e Letreiro e gostaria de solicitar Muito orçamento. legal. Aí já é a prova do que eu mostrei aqui, ó. Ela veio para um Isso. anúncio. E aí aqui a gente cadastraria ela, depois a gente vai arrumar isso, Tá. que é campanha de fachada, por exemplo, ou página Legal. de fachada. Ah, tá. Para ter a diferença da página de adesivo, para ter a diferença da página de lona. Que legal. Mas show. Que eu até mostrar pro Eric depois. Aí ela falou que já tinha a fachada. Aí mandou. Porque ela é de Barra Velha? Não, ela é de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú? Aham. Ah, Balneário. Aqui. Então, vou começar. Só que assim, ela demora para responder, sabe? Ó, daí. Ó, a Gabi mandou. Tá, já fazemos alteração. Quinta-feira. Já falou que já tinha passado para mim nada. Sexta-feira. Passei o orçamento. Aí ela perguntou se não conseguia melhorar. Eu falei assim, eu consigo para 20 dias. Ok. Ela falou, mas se fecharmos hoje. Isso foi na sexta. Aí eu falei, já tenho até a cor do teu ACM. Aí eu vou precisar pro dia 15, contando, né? Aí eu falei, não, pode pegar. Aí ontem. Aí eu falei assim, nós fechamos hoje, eu consigo pro dia 14. Mas ela demora muito pra responder. Aí tá, daí ela Mas respondeu. vocês tentaram ligar para ela? Sim, mas não atende. Não atende? Então esse é um Assim. exemplo de cliente que veio já para um anúncio no Google, já foi Nossa, muito atendido. bom, já foi atendido. Aí tem um outro também, o Ivan. Não tem jeito. O cliente ele quer ser bem atendido, quer que dispense atenção com ele. E é justamente para É isso, aquilo ó. que vocês falam, ele quer contato, ele não quer, Sim. quer relacionamento, às vezes, não é só E você me deu o gancho perfeito lá vem. para eu te mostrar qual que é um script base que a gente usa no atendimento ao cliente. legal. Dentro do atendimento, a Cristina e a Gabi elas estão se virando bem. Elas conversam com o cliente, elas fazem as perguntas importantes, elas só não seguem um script de pré-qualificação. E é isso que nós vamos entregar para elas pronto já, para facilitar na hora de atender mais clientes. Porque agora que está vindo os clientes dos anúncios, é normal que venham mais clientes, tenham mais mensagens para responder ao mesmo tempo e é comum que o comercial comece a ficar um pouquinho desorganizado se não tiver uma base estabelecida. E é justamente essa base que a gente vai entregar para eles através de scripts de pré-qualificação, para que elas possam literalmente copiar a mensagem, adaptar uma coisinha ou outra e enviar para o cliente para não ter que escrever tudo do zero, toda vez as mesmas coisas, sendo que a gente já tem uma base de qualificação para seguir, que a gente chama de OMUT, que é saber o orçamento do cliente, quem que manda nessa negociação, qual que é a urgência do cliente em relação ao material e qual que é o tempo que ele precisa desse material pronto, entregue ou instalado. A gente não tem um time comercial, a gente tem um Só time eu. comercial, que é você e a Gabi criando um galho ali junto. Tadinha Mas da na Gabi. estrutura de um comercial dos sonhos, Tá. tem um pré-vendedor que qualifica o cliente, Tá. tem um vendedor, Certo. tem um orçamentista, tem um gerente comercial. Sim. Tá todo aqui, ó, tudo aqui. Eu e a Na Gabi. Cristina e na Gabi.
O que eu vou apresentar aqui é para o pré-vendedor, que é a pessoa que recebe essa demanda no WhatsApp e que prepara até a parte de venda e orçamento mesmo. Ok. O que o pré-vendedor ele tem que fazer? Preparar o cliente, Certo. acolher o cliente, atender bem o cliente, seguindo um script base, para ver se o cliente é qualificado ou não. O que são alguns erros comuns? Não salvar o contato do cliente, tipo o Ivan aí, ó, que não salvou o contato dele. Então, às vezes, não aparece sua foto para ele, às vezes, qualquer tretinha que dá, você perde o número dele e não acha mais. Entendi. Uma atualização do WhatsApp, você perdeu o número dele. Uau. Então, não salvar o contato do cliente é ruim. Tá. Fazer muita pergunta ao mesmo tempo. Tá. Ser muito interessante e não interessado, que eu vejo que não é o seu caso. Você não fica falando da WE, não, você fala mais do cliente. Então, Isso. ok, ponto positivo. Tá. Uma coisa que eu vejo que é um erro comum é mudar o foco da conversa. Por exemplo, o cliente vem para uma fachada e você fala de qualquer outra coisa que não seja fachada. Entendi. Outro ponto é focar em vender a qualquer custo, querer empurrar a goela abaixo o serviço para o cliente, é um erro comum. Não enviar emoji, eu vejo que na sua conversa quase não tem emoji. Nessa não tem. E aí é um risco, aí ó, aparecer um pelo menos para ajudar. Porque qual que é a treta de não enviar emoji? É que quando a gente está mandando uma mensagem, Que tá todo mundo grosso, né? a gente não sabe como que o cliente vai entender. A diferença de um bom dia para um bom dia, de um bom dia para um bom dia. A gente não tem essa clareza de tom de conversa. Você vê como que a gente E o emoji, ele dita o tom da conversa. Entendi. Não enviar áudio. Se o cliente manda áudio, geralmente ele gosta de ouvir o áudio também. Então, se o cliente manda áudio, a gente manda áudio. Se o cliente não manda, a gente não manda. Continua. Tá. A gente vai ditando a conversa do jeito que ele quer. Não olhar para o óbvio, que muitas vezes não está embaixo do nosso nariz, que está muito relacionado a isso de, por exemplo, o cliente vem pela CM, a gente fala de qualquer outra coisa que não seja a variação de fachada. Tá. Por exemplo, para mim era óbvio que se o cliente está cotando fachada e para ele ele não sabe a diferença, eu tenho que apresentar modelos diferentes de fachada. Exato. Só que talvez para o comercial não fique tão óbvio que fachada em lona, fachada em CM, fachada com letra caixa é tudo fachada para o cliente. Fachada. Então tem que mostrar essas diferenças. E esquecer que está falando com um ser humano, que do outro lado está na mesma correria que a gente está, que às vezes a Daniela não responde, que ela deve estar na correria danada lá, cheia de BO para resolver, e às vezes o vendedor fica brabo que o cliente não responde. Sou eu essa. É? Eu fico bem brava. Nossa! Ó, a matriz que eu vou te apresentar se chama OMUT, que é uma criação nossa aí adaptando a Bunch. O que significa OMUT? É entender qual que é o orçamento que o cliente tem para investir, quem que é a pessoa que manda. Como assim? Às vezes você está negociando com uma pessoa e ele fala, beleza, eu vou ver com a minha esposa. Beleza, vou apresentar para o dono da empresa. Que é o caso do Ivan. É o caso do Ivan? Isso, é o caso. Mas daí foi o sócio que falou com você, né, Gabi? Os dois sócios. É quem manda, daí falou com Então, daí ó o conflito de informação que tem. Sim. Tá a dona da empresa falando com o funcionário e lá o dono da empresa falando com o funcionário. Mas é que ele tá falando de arte. Ai, não vou saber. Tinha que ser Então, ó, mas aí que tá o pulo do gato que eu vou te apresentar aqui já também. Então tá. Além do quem manda, a urgência, saber se é um serviço que o cliente realmente precisa ou se pode postergar. Tá. E o tempo, que é literalmente o prazo de entrega, que é muito parecido, mas é um pouquinho diferente. Ok. A urgência tem muito a ver com a necessidade do cliente, se é um evento, se é uma inauguração, algo do tipo. O que é esse... Aqui é a parte mais operacional que a gente vai apresentar no segundo momento, que é a parte de cadastros que eu comentei. Então, ó, se ele veio da LP com aquela mensagem, tem que cadastrar como LP de fachadas. Aí vai lá e clica LP de fachadas. Isso a gente vai configurar. Sim. E se o cliente não vem com uma dessas mensagens, é necessário identificar o perfil do produto que ele está buscando, porque o cliente pode apagar a mensagem padrão. Mas isso a gente vai ter uma integração só sobre essa parte de preenchimento. O pulo do gato está aqui nas mensagens. Então, esse OMUT não é a ordem. Você não tem que saber primeiro o orçamento, depois quem manda, depois a urgência e tempo. Isso aqui é os pilares. A ordem é mais ou menos essa daqui que eu vou depois enviar para vocês. Primeiro, boas-vindas. Olá, seja muito bem-vindo à WE. Obrigado por nos procurar para cuidarmos do seu projeto. Para melhor te atender, poder me informar qual dos tipos de serviço você precisa hoje? Então, olha só. Se o cliente já está falando que vem pela fachada, a gente não manda essa mensagem. Sim, a gente dá as boas-vindas Prestar atenção, e a gente já fala da fachada direto. Claro. Que bacana. Com certeza posso te ajudar com o seu projeto. Que bacana. Com certeza posso te ajudar com essa fachada para a sua lavanderia. Sim. Por exemplo, se você sabe que é uma lavanderia. Me diz uma coisa. Por onde você nos conheceu? Se não veio com a mensagem. Sim. Porque se veio com a mensagem, você sabe que veio da LP de Google. Exato. Segundo, quem manda? Legal, Daniela. Ou o Ivan. Vou pegar o caso do Ivan. Legal, Ivan. Ei, você acha que eu preciso criar um grupo para essa cotação com mais algum responsável pelo projeto? Um sócio, um gerente, ou é com você que eu vou tratar todas essas questões? Certo. Aí ele talvez falar, não, tem os sócios da empresa.
Aí ia ter um grupo da Cristina, com a Gabi, com os sócios, com o Ivan. Tá. Porque nesse grupo eles iam estar falando da arte, nesse grupo ia estar negociando e todo mundo está na mesma página. Ok. Não corre o risco de ficar informação picada. Tá. Porque uma das maiores causas de retrabalho, tanto no comercial quanto na produção, é falta de comunicação. Exato. E se você está tendo muitas linhas de comunicação com o mesmo cliente, tipo assim, às vezes você pode usar gatilho mental, você pode persuadir e mostrar, nossa, e criar uma baita negociação. Se você está falando com o funcionário, ele vai pegar metade disso e apresentar para o dono da empresa. Ele não vai falar com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com os Telefone mesmos sem gatilhos. fio. Exatamente. Aí vai chegar a informação pela metade. Tá. No grupo não tem brecha para isso, porque Certo. todo esse teu esforço está aparecendo para todo mundo. Tá todo mundo. Por isso que é legal essa mensagem de quem manda. Sim. Segundo, PF ou PJ, pessoa física ou jurídica. Então vamos agilizar esse orçamento para você, Ivan. O orçamento será emitido para CPF ou CNPJ? Tá. Por que essa pergunta? Na maioria das vezes, o orçamento para CPF, no nosso caso, não é tão interessante. Para uma empresa que já é robusta, já tem maquinário, já tem equipe e que precisa focar em pedidos maiores. Há exceções? Há exceções, mas são exceções. No nosso caso aqui, o foco é sempre o CNPJ. Ok. Ivan, você tem fotos do local, medidas ou o arquivo pronto? Ou ainda? E tá, passou, falou que não. E qual seria uma referência para você? Aí você manda 4 modelos e vê se ele prefere o modelo com iluminação, modelo sem iluminação, modelo em lona, modelo em ACM. Sim. Que aí você vai saber qual que é a linha de comunicação que você vai manter com o cliente. Sim. Se ele seleciona ali que a referência para ele é com iluminação, na hora que você for fazer a triangulação de preço, o orçamento que você quer vender é com iluminação. Certo. Aí você vai ter um sem iluminação para ser mais barato e você vai ter um com muita iluminação muito doido lá que vai ser muito caro, mas focando em vender a iluminação básica ali. Tá. Então, por isso que é importante entender as inspirações para o cliente. Tá. Outra pergunta legal. Essa, no caso da fachada, por exemplo, essa é a sua primeira fachada ou você já fez um serviço parecido? Ok. Por que é importante ter essa informação? Tem o cliente que quer uma nova fachada e tem o cliente que quer a primeira fachada. Certo. O cliente que quer uma nova fachada, ele já passou por situações que ele gostou ou talvez não gostou em referente à fachada anterior dele. Se ele vai falar, ah não, é minha segunda fachada. Aí você vai perguntar, ah, e como é que foi a sua primeira? Durou bastante? Você sentiu que poderia ter durado um pouco mais? Entendi. Você gostou do retorno que teve do seu orçamento? Porque se ele fala que a segunda fachada e que a primeira ele não gostou, durou pouco, era lona, desbotou e tal, você vai falar, olha, realmente no seu caso foi sua primeira fachada, ok, fez parte da sua história, Sim. mas a lona realmente não é indicada para durabilidade por causa disso, disso, disso. No seu caso, eu optaria por fechar agora uma em ACM e tal, fazer um investimento um pouquinho maior, visando um custo-benefício. Uma durabilidade maior. Por quê? Porque esse cliente já teve uma fachada, já sentiu a dor Já de uma não quer fachada mais. desbotar. Certo. Agora, o cliente que está fechando a primeira fachada, ele não tem essa mesma consciência. Certo. Aí você tem que explicar de uma forma diferente para ele. Por isso que é legal perguntar aqui. A mesma coisa de letreiro, a mesma coisa de adesivo, mesma coisa para Você já vitrine. fez algo parecido? Exatamente. Tá. Ok. Ah, quer plotar o carro. Show. É a primeira vez que você vai plotar o seu carro ou você já plotou o seu carro antes? Não, eu já plotei antes, mas na hora de arrancar saiu um pouco da tinta do carro e ficou tudo Eita. riscado e não sei o quê. Você fala, realmente isso pode acontecer se isso, isso e isso. Por isso que a gente trabalha com tal matéria-prima, por isso que a gente higieniza dessa forma. Então tudo isso você defende um diferencial da sua empresa Certo. com base numa experiência que o cliente já teve. Por isso que essa pergunta é importante. Quinta, o tópico de pergunta, tempo e urgência. Escolher a opção que melhor se encaixa. Não quer dizer que você vai fazer todas. Você vai, de acordo na negociação com o cliente, identificar qual faz mais sentido. Por exemplo, você literalmente fala isso daqui para ele. Agora, Ivan, uma das informações mais importantes. Tem alguma data de inauguração do local ou algum outro evento importante? Porque se o cliente fala que tem uma inauguração para o dia 15, não adianta você montar um orçamento de fachada para o dia 17 ou para o dia 20. E não adianta você nem orçar Você se não você conseguir sabe que não entregar. consegue entregar para o dia 15. Exatamente. Você vai falar, olha, tem uma data de inauguração dia 15. Poxa, Ivan, que pena. Essa data eu não consigo. A gente trabalha com prazo mínimo de produção de tantos dias para garantir a qualidade, tal. E para essa data eu não consigo. Se puder ter uma exceção XYZ, eu consigo te entregar nesse dia. Perfeito. Ou ainda, para entregar nesse dia, eu não consigo fazer com a CM ou com lona, porque vocês terceirizam lona. Fala assim, eu não conseguiria fazer em lona, teria que fazer em ACM. Para fazer em ACM daria tempo, tal, mas a gente precisaria fechar ainda essa semana. Então você começa a explorar esses pontos que o cliente vai te entregando com base nessas perguntas. Tá. Um outro exemplo de pergunta, para que dia você precisa de serviço pronto ou instalado no local?
Se é um material em quantidade, vamos supor, a menina veio aqui pegar uma placa. Sim. Vamos supor que ela precisasse de 50 placas daquela. Você consegue entregar 50. Consigo. Mas se a produção tiver uma bagunça, talvez você não consiga entregar 50 de uma vez só. Sim. Aí você pergunta assim, você precisa receber tudo de uma vez ou pode ser fracionado? Certo. Posso te entregar 25 essa semana e 25 semana que vem? Sim. Então isso é uma pergunta quando você vende um serviço em quantidade. Tá. Você tem um prazo máximo que teria que ter esse orçamento em mãos para dar sequência ou apresentar para alguém? Porque tem duas deadlines diferentes. Tem o prazo de instalação e tem o prazo de orçamento. Se a Cristina ou se a Gabi estão conversando com o setor de compras do Portonave, por exemplo. O setor de compras da Portonave não aprova orçamento. Eles têm que apresentar para um superior. Então eles vão pegar da WE, vão pegar de 2, 3 concorrentes e vão apresentar para o superior. Se ela vai apresentar o orçamento no dia 5 e você não entregar o orçamento no dia 4, não adianta nem você montar o orçamento. Porque se você vai apresentar o orçamento para ela no dia 6, ela já vai ter fechado com outro. Exato. Então tem que entender o prazo máximo para orçar. Eu vejo que vocês já estão entregando orçamento em um dia útil, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais. Então, ok, você já está se livrando de uma dor de cabeça. Sim. Mas, às vezes, numa correria, numa treta que a Cristina tem que resolver, batido. pode passar batido e leva 2, 3 dias. Que eu vi agora aqui do Betinho, eu falei que eu ia responder logo após o almoço, eu acabei esquecendo. Então. Porque eu não tinha anotado, então tem que anotar. E aí é importante. Se ele tiver uma deadline de orçamento, aí você já pode perder uma negociação. Exato. Por não saber quando o cliente precisa do orçamento em mãos. Exato. E ainda bem que não é o caso da WE, mas a grande maioria das empresas de comunicação visual atrasa muito tempo o orçamento. Sim. Eu já fechei serviço pelo fato de ter mandado rápido o orçamento. É um baita diferencial. Só por isso, pessoal. Vou fechar com vocês porque vocês foram os únicos que me mandaram. O orçamento foi muito rápido. E daí fechou na mesma hora. Quando eu dou as aulas da formação, eu dou muito exemplo da minha vida pessoal. Porque eu acho que as pessoas aprendem com exemplo. Com certeza. E eu dei o exemplo de que aconteceu comigo essa semana. A televisão de lá de casa estragou. Aí eu levei televisão de mais de 10 anos, então guerreirona lá, nunca tinha estragado, nunca estragou. Aí parou de dar imagem, então a gente levou num cara aqui da cidade pra pedir um orçamento pra ele arrumar a televisão. Isso era segunda-feira. Aí deu terça-feira ele não mandou orçamento, deu quarta-feira ele não mandou orçamento, deu quinta-feira ele não mandou orçamento. Sexta-feira eu comprei uma TV. Aí segunda-feira eu fui buscar a TV, segunda-feira eu tava com a TV nova em casa, terça-feira ele mandou orçamento. Então, tipo assim, depois de uma semana com a televisão estragada, e eu já fui lá e reneguei e comprei uma outra, para mandar o orçamento. E o pessoal que estava na sala de aula ouvindo essa história que eu contei, que é uma história real, tava tudo rindo. Por quê? Porque muitos deles atrasam 5 dias o orçamento, 4 dias o orçamento. E às vezes o cliente está na pressa, precisa fechar, e você tem o melhor preço, melhor condição, melhor maquinário, melhor estrutura, melhor equipe, mas não manda orçamento para o cliente. Mas não manda orçamento. Aí o cliente pensa assim, se está demorando para mandar o orçamento, imagina para executar o trabalho. Exatamente, imagina para instalar. Exatamente. Então é um ponto que ainda bem que vocês fluem bem já, mas é importante saber a data que o cliente precisa do orçamento em mãos. Ok. Uma pergunta importante que a gente sempre faz. Ivan, ou Daniela, ou Fernando, ou Joaquina, o que não podemos deixar de fazer para conseguir ter você como nosso novo cliente e se tornar um dos nossos parceiros de negócio? Isso é uma pergunta legal, porque ela abre para o cliente mostrar o que ele considera um grande diferencial. Tipo assim, o que a gente não pode deixar de fazer para ter você como cliente? É falar, eu gostaria que não atrasasse o prazo de entrega. O preço de vocês tem que estar muito bom. Sim. Se o cliente fala que é preço, aí você vai mostrar uma opção mais barata, você vai mostrar que você tem mais de uma opção. Se o cliente fala que é o prazo, você vai mostrar serviços grandes que você já executou, você vai dar segurança para ele, passar credibilidade. Sim. Então essa pergunta ela abre para guiar a negociação com base no que o cliente tem de expectativa. Sim. Então, eu preciso muito de um trabalho de muita qualidade, porque eu espero que dure anos e anos. Então, você não vai passar um mais barato, você vai passar um que vai ter uma durabilidade maior. Claro. E vai defender isso para o cliente. Falar, olha, tem formas mais baratas de entregar esse serviço, mas com a durabilidade, qualidade que você espera, preciso que no mínimo seja nessa matéria-prima. E aí vai dar um orçamento de tanto. Então, essa pergunta aqui de cliente ela é muito legal para você entender como conversar com o cliente. E aqui é um orçamento onde você vai alterar o valor de acordo com o produto. O que isso quer dizer? Vamos chegar lá. Agora, Ivan, prometo que a última pergunta. A comunicação visual ela é muito ampla. E esse seu mesmo projeto de fachada ele pode ser feito de várias formas, variando muito o valor final. Mas eu quero entregar algo que caiba no seu bolso, sem deixar de ser um projeto único aqui para nós, para a WE. Em questão de investimento, qual o valor que você imaginou investir nesse projeto? Uma estimativa mesmo. Aí você manda 4 opções. Se a fachada, por exemplo, você vai colocar até 5 mil, de 5 a 9 mil, de 10 a 15 mil
15 mil ou mais, por exemplo. Aí o cliente vai escolher, eu espero investir de 10 a 15 mil. Show. Se ele está falando isso, é porque até dá para vender um de mais de 15 mil. Agora, se ele está falando que é até 5 mil, sabe que não adianta você oferecer um ACM todo iluminado, todo bonito, lindo, coisa mais linda do mundo que vai durar o resto da vida. Por quê? Porque está esperando investir até 5 mil reais. Então você sabe que um orçamento que às vezes você vai oferecer só um letreiro, só uma letra caixa, às vezes só uma lona, às vezes um ACM adesivado. Então, essa pergunta legal, você tem que adaptar os valores, claro. Para você entender o quanto o cliente está disposto a investir. Você entendendo o quanto o cliente está disposto a investir, você consegue fazer uma coisa que é muito legal, que a gente chama de viabilização de orçamento. Certo. Que nada mais é do que você já faz todo santo dia. Que é mudar uma matéria-prima, mudar um acabamento, mudar um processo produtivo para ficar num preço que o cliente consiga pagar. Então, viabilizar o orçamento é um nome bonito para fazer esses ajustes. Quando você sabe quanto dinheiro o cliente tem para investir, fica muito mais fácil viabilizar o orçamento. Certo. Então, esse script aqui, eu vou dar uma adaptada nele, vou mandar para vocês para ter uma base, e aí vocês já comecem a usar a partir dessa semana. Porque já dá esses nortes de como conversar, como perguntar, o que eu preciso pegar de informação com o cliente. Muito bom. Você vai ver que o comercial vai fluir de forma mais leve para todo mundo. Legal. Show. E parabéns pelas vendas que já vieram lá da campanha, que a gente ficou muito feliz de ver que na primeira semana já estava fechando venda. Nossa, foi muito feliz. E nessas últimas semanas já está dando uma pontinha de esperança aqui para o comercial da WE, que era uma completa desorganização, uma completa bagunça, não tinha registro de nada. Agora a empresa está começando a engatinhar no mundo da gestão comercial de fato. E isso já reflete no aumento de vendas, já reflete no clima dos sócios, né? A Cristina já está até visivelmente mais feliz do que ela estava nas últimas semanas, porque está entrando dinheiro na empresa. E isso, no final das contas, é o que mais importa, porque tem funcionário para pagar, tem boleto para pagar, tem aluguel para pagar. Então tem que entrar dinheiro dentro da operação e já dá para ver que a Cristina está mais tranquila em relação a isso também, porque a empresa já está vendendo mais. Então a gente vê que tem um futuro muito promissor a WE aqui em Navegantes, não só Navegantes, né, mas toda essa nossa região aqui do Vale do Itajaí, que é composta por uma série de cidades-chave aqui, com muitas grandes empresas que a WE pode estar atendendo e que ainda não atende, e a gente vai estar contribuindo através do marketing para que isso seja uma verdade. Se você quer saber mais da formação de gestores de gráfica e comunicação visual, que inclusive é certificada pelo MEC, clica na descrição desse vídeo que ali tem um link te explicando passo a passo para você fazer parte da turma e você poder implementar esse modelo de gestão comercial e ligar essa máquina de atração de clientes dentro da tua empresa de comunicação visual ou da tua gráfica, seguindo um método que já é validado em dezenas de outros clientes e que a gente validou em uma semana aqui na WE, que incrementou 16 mil reais de vendas a mais na empresa deles, que não é cliente de indicação, não é cliente de carteira, não é cliente de prospecção ativa. Foi 16 mil reais de vendas a mais em uma semana de clientes que não conheciam a WE e passaram a conhecer por conta de um anúncio online. Se você quer implementar essa máquina de aquisição de cliente dentro da tua empresa, seguindo esse modelo validado e tendo o dashboard de acompanhamento certinho para você ver exatamente o que está dando certo e o que não está dando, clica no link e vem para a formação de gestores que eu vou te ensinar tudo isso lá dentro. E nós, claro, nos vemos no próximo episódio.